quinta-feira, 27 de março, e essa é a nossa segunda edição do dia. A gente vai entrar de cabeça em um assunto que, bom, tá sempre por perto, né? Mas raramente a gente para pensar nele com a atenção que ele realmente merece, o barulho, o ruído nas cidades. E como isso tudo impacta a nossa saúde, né? É verdade. A ideia hoje é mergulhar nesse universo e mostrar como essa trilha sonora, digamos assim, da vida urbana, ela é muito mais do que, sei lá, um simples incômodo, um chato de vez em quando. A gente vai ver como esse barulho todo pode ter consequências e consequências sérias para nossa saúde e bem-estar. E para a gente entender isso tudo direitinho, vamos usar vários estudos científicos, exemplos do mundo real. Isso. O ruído urbano, ele meio que se tornou, né, uma parte tão presente no nosso dia a dia, né? Que a gente muitas vezes acaba nem percebendo o impacto real que ele tem. É como se a gente meio que se acostumasse, né? A gente normaliza, né? E a gente não dá tanta atenção como a gente dá para outras formas de poluição, né? Que são mais visíveis, digamos assim. A gente vê fumaça, né? Mas e o barulho? Exatamente. E o problema é que a gente vive num mundo cada vez mais urbano, com mais pessoas, mais carros, mais atividades, tudo concentrado nas cidades. Então, é natural que o nível de ruído só aumente. A tendência é piorar, né? E é curioso, né? Mas pensando agora, por muito tempo a gente viu o barulho como um problema só de audição, né? Sim. Lembra? Tipo, quem trabalhava em fábrica barulhenta, músico, né? Que ficava exposto a muito som alto. É um problema ocupacional, né? Isso, a gente associava a isso, mas a ciência tem mostrado que não. Pois é. O buraco é bem mais embaixo. E a nossa compreensão evoluiu muito, né? Hoje a gente já sabe que o ruído ele é uma ameaça para a saúde de uma forma muito mais ampla. Inclusive, pesquisas lá na Europa, por exemplo, têm mostrado que a poluição sonora ela tem um impacto na saúde pública comparável ao da poluição do ar, que é algo para se pensar, né? Porque no fim das contas, muitas vezes a causa é a mesma, né? Tráfego, principalmente. Exatamente. E os números, eles são fora alarmantes, né? Em Barcelona, por exemplo, as estimativas indicam que o barulho do trânsito pode estar ligado a centenas de ataques cardíacos e dezenas de mortes por ano. É assustador. É um perigo invisível, né? Que a gente meio que ignora, né? E segue a vida. E aí o que era só um incômodo, né? Algo que, tudo bem, a gente se acostuma, agora a gente entende que não. Claro. Tem um peso, né? Tem um peso, com certeza. E um caso que ilustra bem isso é o da Coco, em Barcelona. Ela mora em uma área relativamente tranquila, né? Não é uma área super movimentada. Só que ela sofre muito com o barulho de festas, de pessoas em bares, né? É barulho social? Exatamente, o barulho social. E esse barulho constante, ele gera tanto estresse nela, né? Que ela começou a ter dores no peito. E ela chegou a pensar em mudar de casa só para preservar a saúde. Nossa, caramba. Então isso mostra que não é só o barulho de carro, de ônibus que é um problema, né? Qualquer tipo de ruído, né? Qualquer tipo de ruído que seja constante, que ultrapasse o limite do que a gente considera saudável. E essa história da Coco não é um caso isolado, né? A Agência Europeia do Meio Ambiente, ela estima que o ruído ambiental contribui para mais de 12 mil novos casos de doenças isquêmicas do coração e 48 mil mortes prematuras na Europa todo ano. É muita coisa. É um número muito grande e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, considera a poluição sonora como um dos principais riscos ambientais para a saúde. Ela associa o barulho a problemas como dificuldade para dormir, doenças cardiovasculares, alterações no metabolismo, até problemas de aprendizado em crianças. A gente não imagina, né, o quanto esse barulho afeta, né? E aqui no Brasil, os especialistas também alertam, né? Que sons acima de 60 decibéis, que é basicamente o volume de uma conversa normal, né, já podem afetar nosso equilíbrio emocional e nossa saúde física. Nossa, é verdade. É o que a gente está fazendo aqui agora. Uma conversa normal. Exato. Mas se for constante, já pode ser prejudicial. Então vamos tentar entender um pouquinho como que esse barulho todo, ele age no nosso corpo, né? Quais são os mecanismos por trás desses efeitos negativos, né? Nosso organismo, ele reage ao barulho de uma forma muito parecida com a reação a uma ameaça. Uma ameaça. É como se estivesse em perigo. Sons altos, constantes, né, como barulho do tráfego, música alta, ativam uma área do nosso cérebro chamada amígdala. Amígdala? É a amígdala. Ela funciona como um centro de processamento das nossas emoções, né? Sei. E essa ativação, ela dispara uma resposta de estresse no corpo. Entendi! É como se o corpo entendesse que precisa se preparar para lutar ou para fugir. Né? Essa é a resposta de luta ou fuga. Exatamente.
E aí o corpo libera hormônios, né? Como a adrenalina e o cortisol. Então, mesmo que a gente não esteja se sentindo ameaçado pelo barulho, conscientemente, nosso corpo reage como se estivesse. É isso mesmo. Caramba. É como se fosse um alarme interno disparando sem motivo, né? E quais são as consequências disso? Bom, o ritmo do nosso coração acelera, né? Os nossos músculos ficam tensos, o corpo entra num estado de alerta o tempo todo e se essa resposta de estresse, ela se torna algo constante por causa da exposição prolongada ao ruído, né? Isso pode, sim, levar a problemas de saúde a longo prazo. Tipo. Pressão alta, doenças do coração. Nossa, então é como se o corpo nunca conseguisse relaxar de verdade num ambiente com muito barulho, né? É como se ele estivesse sempre em guarda, né? E quando a gente olha para cidades como Dhaka, em Bangladesh, a situação parece ainda mais crítica, né? Dhaka é um exemplo extremo das consequências de um ruído urbano sem controle, né? Já ouvi falar que é bem caótico. O crescimento rápido da população, o tráfego intenso, né, fazem da cidade um lugar extremamente barulhento. E os médicos de lá, eles relatam um número muito grande de pacientes com insônia, ansiedade, dores no peito, um cansaço constante. E tudo isso ligado ao barulho. Eles acreditam que sim, que o barulho é um fator que contribui bastante para esses problemas. Mesmo sendo difícil, né, ter um diagnóstico individual que ligue diretamente o barulho à doença, os dados gerais mostram uma correlação clara, né? Exatamente. O ruído urbano é um risco para a saúde em escala global. E o problema é que o ruído, ele é um inimigo invisível, né? A gente não vê ele como a gente vê, sei lá, a fumaça da poluição. A gente não vê, mas sente, né? Exatamente. E como a gente muitas vezes acha que se acostuma com ele, né? Acaba não dando a devida importância, né? Acostumei. Mas essa tolerância não quer dizer que não está tendo dano para a nossa saúde. Essa é a grande questão, né? Sim. A gente pode até achar que se adaptou ao barulho da rua, mas nosso corpo continua reagindo ao estresse que ele causa. É isso. Mesmo sem a gente perceber. Exato. E o pior é que isso acontece até quando a gente está dormindo, né? Nosso cérebro, ele continua processando sons, mesmo que a gente não acorde, né? O ruído noturno, ele ativa o sistema de estresse, libera cortisol. E isso prejudica a qualidade do som. E sono é fundamental, né? É essencial para a nossa recuperação física e mental. Exato. Então, não adianta só a gente tentar se proteger individualmente, né? Evitar ruas movimentadas, usar protetor auricular. A responsabilidade de criar cidades mais silenciosas tem que ser de todos, né? Sim. Com políticas públicas eficazes. Com certeza. E que isso pode ser feito? A gente precisa de um planejamento urbano que leve em conta o impacto sonoro, né? Regulamentar atividades barulhentas, incentivar o uso de transportes que não façam barulho, né? Bicicleta, a pé. Bicicleta, a pé. Usar materiais que absorvam som, né, nas construções, as vias públicas e, principalmente, a gente precisa reconhecer o direito ao silêncio como uma questão de saúde e de dignidade humana. Não se trata de silenciar cidades completamente, né? Não, claro que não. Só encontrar um equilíbrio, né? Entre a dinâmica da cidade e a tranquilidade. Exatamente. Repensar como que nossas cidades são. É como se a gente tivesse que compor uma sinfonia urbana mais harmônica, né? Gostei dessa. Tem alguma pesquisa, algum estudo que mostre isso na prática? Tem, sim. Uma pesquisa interessante demonstrou que pessoas expostas a sons de tráfego, né, apresentaram um aumento nos indicadores de estresse físico, enquanto que sons da natureza, como o canto de pássaros, né, o barulho de crianças brincando, tiveram um efeito calmante. A gente sente isso, né? Então isso comprova que o som ele tem um impacto direto no nosso corpo. Imensurável. Mensurável. O barulho é um problema de saúde pública, tão sério quanto a poluição do ar, a falta de saneamento básico. Então a gente pode dizer que as cidades modernas precisam aprender a ser habitáveis, também no quesito sonoro, né? Com certeza. Mudar essa mentalidade, né? Ter políticas públicas mais atentas a essa questão. E criar uma cultura que valorize o silêncio. O silêncio como uma forma de cuidado coletivo. É isso aí. Porque no fim das contas o ruído é um assassino silencioso, né? Que precisa ser combatido. Pra gente fechar nossa conversa de hoje, fica o convite para você que está nos ouvindo, né? Para refletir sobre os sons que fazem parte do seu dia a dia. Qual é o impacto deles em você? O que você pode fazer para ter um ambiente mais tranquilo, mais agradável? Boa pergunta. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.